muito legal, sabe? Eu acho super legal. Vamos lá. A minha prima tá aqui e ela tá assistindo no celular. Então, se vocês escutarem barulhos, é o celular dela, é minhas mães conversando, minha mãe, minha avó. Eu tô aqui no Ceará, tá bom, gente? Tão legal, gente. Eu tenho que ficar bem concentrada. Então, tipo, se eu não falar com vocês, é por causa que eu tô prestando bem atenção aqui no jogo, sabe? E eu tô jogando no celular. Olha como eu arrisco. Ai, gente, morri. Morri, gente. E esse foi o vídeo. Tchau.